Hoje é domingo de manhã e eu queria bater um papo contigo, dando um passeio pela cidade de Bragança. Tá fazendo um domingo de sol bonito lá fora. Bora nessa? Existem uma série de tipos de relações diferentes. E uma das que eu quero falar aqui hoje é sobre relações de convivência barra conveniência. Essas relações são relações que não são importantes para nossa vida, não são relações marcantes. A gente não vai levar elas pro resto de nossa jornada enquanto pessoas aqui na face da Terra. Mas elas estão lá e a gente precisa fazer um certo tipo de manutenção nessas relações se a gente quiser ter paz na nossa vida. Nesse sentido, tem relações que exigem da gente um certo investimento emocional, percebe? E tem relações que vão exigir um investimento emocional tão grande quanto relações de namoro, relações de casamento, tá? Essas relações podem ser, por exemplo, relações de amizade, relações familiares, não sei. Mas tem relações, isso é um fato, que vão exigir da gente, né? Ou que exigem da gente um comprometimento emocional tão grande quanto esse tipo de relação. Relações de namoro e casamento. Eu falo de relação de namoro e casamento porque são relações das quais a gente, na maioria das vezes, tá? Excluindo algumas situações, que a gente escolhe, né? A gente escolhe estar do lado de pessoas, da pessoa que a gente vai viver ou compartilhar boa parte da nossa vida, né? Isso no caso de casamento ou namoro, né? E a gente escolhe também amizade, a gente também escolhe família, né? Mas eu digo de comprometimento emocional, responsabilidade emocional, percebe? Não que com família ou amigos a gente não tenha isso, né? Mas eu acho que é um tipo de comprometimento emocional diferente quando a gente fala de relações de amizade, né? E relações de namoro, por exemplo, ou de casamento. Daí de família também, né? Eu acho que é um outro tipo de relação emocional. Todos os relacionamentos têm uma coisa em comum. Quer ele seja de namoro, de amizade, relacionamento familiar. O que é que eles têm em comum? O investimento emocional que a gente faz. Tem relações que a gente vai investir muito, tem relações que a gente vai investir pouco, emocionalmente falando, né? E aí, nesse sentido, no que tange, né? No que diz respeito às relações de convivência, as relações de conveniência, essas relações que não são relevantes, né? Que a gente não vai levar para toda a vida. Às vezes a gente gasta muita energia com esse tipo de relação, né? E aí eu parei para refletir um pouco sobre isso durante essa semana, né? O quanto de energia a gente gasta com relações de convivência, sabe? Quanto da nossa energia a gente tem gastado em relação de convivência barra conveniência que a gente não precisaria gastar, ou que a gente poderia estar investindo em outras coisas. Não é verdade?
thoughts fleeing from my mind. Can't even tell myself. How can I tell somebody else that I'm the misery and pain so insane, and it's driving me crazy? Right and wrong, I have to figure out. When I'm feeling up, life always brings me down. I'd rather be lost than ever be found. Can try all you want, you'll never figure me out. People never care about who you are, so I wanna show them all of my scars. I'd rather be lost than ever be found. Can try all you want, you'll never figure me out. People never care about who you are, so I wanna show them all of my scars. Keep it in the dark, hide you from my heart. Cause I'm smiling, yeah I'm smiling on the outside. Knew it from the start, tearing me apart. But I'm dying, yeah I'm dying on the inside. Trying to change the way I feel. Cheap talks won't work on me. Wanna know if this is real? I'll show the face I want you to see. Been days since I last slept. So many thoughts left to forget. But my dreams set me free every day. Must believe in a new reality. I know I'm not alone, but I'm losing that. Bom, desde muito cedo eu tenho aprendido a lidar com pessoas diferentes. E eu quero dizer pessoas diferentes aqui como um sinônimo para pessoas com temperamentos diferentes. Eu tenho encontrado pessoas e tenho aprendido a lidar com esses temperamentos diferentes. Foi assim quando eu fiz teatro por 6 anos, né? Desde os meus 8 anos até os 14, aos 14, 15 mais ou menos. Foi assim quando eu fiz trabalho missionário / voluntário por 7 anos da minha vida, viajando, né, por vários estados e tendo que lidar com pessoas de outras culturas, né, de outras criações, longe da minha família, muito novo. E foi assim também quando eu servi a Marinha por 10 anos. A Marinha é um caldeirão de pessoas diferentes, de vários estados diferentes, com várias criações diferentes, com várias culturas diferentes, somado tudo isso à própria cultura militar, né, a própria cultura da Marinha. Então, eu tenho aprendido muito ao longo desses anos a lidar com pessoas, a encontrar pessoas, né, de temperamentos diferentes e também lidar também com essas pessoas. A Marinha, nesse sentido, ela foi uma escola muito grande para mim, porque eu aprendi muito. E muito do que eu aprendi na Marinha ao longo desses 10 anos, eu tenho colocado em prática à medida que eu viajo pelos interiores da Amazônia Paraense como professor de língua inglesa. Eu acho que viver é mais ou menos isso, né? Encontrar pessoas com temperamentos diferentes, pessoas de culturas diferentes, criações diferentes, mas ao mesmo tempo saber lidar com essas pessoas, né? Aprender a lidar com essas pessoas. Não sou especial e não sou diferente de você que está me assistindo, mas estou colocando um ponto aqui, né? Marcando, na verdade, esse ponto que foi um alvo de reflexão para mim durante essa semana e mexeu muito comigo. Bom, e quando eu digo que isso mexeu comigo é porque realmente isso me fez refletir sobre algumas memórias que vieram do tempo em que eu servi a Marinha, sabe? E assim, lidar com pessoas de temperamentos difíceis nessas relações, né, de convivência, de conveniência, tem seu lado bom e seu lado ruim, mas eu penso que esse limite entre bom e ruim é perigoso. Então, assim, o que eu vou compartilhar aqui, eu nem sei se é de fato uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas eu acho que é só uma perspectiva, um ponto de vista. Para alguns vai ser uma coisa boa. Ah, não, lidar com pessoas de temperamentos difíceis tem essa parte positiva. Tanto quanto lidar com pessoas de temperamentos difíceis tem esse lado negativo. O que para alguns vai ser positivo, para outros vai ser negativo. E aí é o seguinte: lidar com pessoas de temperamentos difíceis, por um lado tem seu lado bom, porque a gente aprende a lidar com situações de conflito. Então, eu coloquei isso como uma coisa positiva. Não sei o quanto lidar com
situações de conflito, aprender a lidar com situações de conflito é uma coisa boa, né? Mas tem o seu lado positivo, saber solucionar conflitos, lidar com situações de conflito. E aí, solucionar possíveis problemas é uma outra coisa positiva, né? No fato de ter que lidar com pessoas de temperamentos difíceis. E eu não tô querendo aqui romantizar a inconveniência do outro no trato com a gente, porque tem pessoas que são realmente muito estúpidas. Então, quando eu digo que tem o seu lado positivo, soluciona problema, aprender a lidar com a situação de conflito, parece que a gente tá sempre passando pano para essas pessoas estúpidas que são problemáticas e são... tem temperamentos difíceis e a gente tá sempre ali, não, mas ela é assim, mas eu aprendo a lidar com a situação de conflito. Não, ela é assim, mas eu aprendi a solucionar problemas com essa pessoa na minha vida, né? Parece que a gente tá sempre passando pano. Mas uma coisa é fato, essas pessoas, elas podem proporcionar pra gente uma certa maturidade emocional e relacional, sabe? Porque, vamos parar pra pensar, quantas vezes alguém fez algo contigo que te deixou assim, muito mal, sabe? Você queria ter respondido na hora, você queria ter resolvido esse problema na hora com essa pessoa, mas depois de você pensando bem, refletindo bem, você chegou à conclusão que esse destemperamento da pessoa, esse desequilíbrio da pessoa tem muito mais a ver com ela do que com você mesmo. Isso acontece algumas vezes, né? Pois é, então isso pode contribuir para o nosso amadurecimento, né, emocional, no trato que a gente tem com outras pessoas, nas nossas relações com outras pessoas. Por outro lado, eu coloquei isso como um lado ruim, mas foi o que eu falei, né? Às vezes o ponto de vista que eu estou trazendo nem sempre é um ponto positivo. Pode ser positivo para um e negativo para outro. Por outro lado, lidar com pessoas de temperamentos difíceis pode causar em nós a falsa sensação de que a gente sabe lidar com situações de conflito. A gente acha que sabe solucionar conflitos. Cria-se em nós essa falsa sensação de resolução, que é um engano. E aí é onde eu quero chegar com isso. Quantas vezes a gente solucionou problemas simplesmente relevando? Para alguns, relevar pode ser uma coisa positiva, mas eu tô colocando relevar aqui como uma coisa negativa, como uma falsa sensação de solução de problemas que na verdade não é. Mas de uns tempos pra cá, eu tenho tentado não ficar gastando minha energia solucionando problemas, resolvendo conflitos que estaria tudo bem se não fossem resolvidos. Entendeu? Justamente porque se trata de pessoas de convivência, sabe? Pessoas de conveniência. Elas estão ali, vão ficar um tempo, uma temporada na nossa vida, mas depois elas vão embora, sabe? Ou a gente vai embora. E é isso aí. Mas aí tem um agravante nessa situação, que é o seguinte. Só que às vezes esse conflito é um conflito com uma pessoa de convivência, sabe? É uma pessoa que não é importante na sua vida, uma pessoa que tá só de passagem, mas tem um conflito com você. E essa pessoa, né, essa relação de convivência pode ser uma relação de trabalho, de estudo. Esse conflito precisa ser resolvido. Aí é que tá o problema, né? Quando a gente se depara com pessoas e nessas relações de convivência com essas pessoas, a gente precisa solucionar o conflito para manter uma boa convivência. E aí, nesse caso, a gente sempre acaba caindo na grande cilada de ter que relevar,
de ter que ceder, de ter que abrir mão. E nesse sentido eu acho que essa é uma coisa negativa no fato de ter que lidar com pessoas de temperamentos difíceis. Porque a gente sempre acaba entrando nessa onda de relevar, de ceder, justamente para priorizar, com muitas aspas, essa relação de convivência, que precisa ser minimamente boa. E tem gente que não tem aquela ética, né, relacional, né, aquele bom dia, boa tarde, né, apesar de não sermos amigos, apesar de não termos muita intimidade, vou tratá-lo com ética, sabe, profissionalmente falando ou nos estudos. Tem gente que não tem esse tipo de ética. Então a gente tem realmente que, com essas pessoas, acabar cedendo, porque se a gente não ceder, vai se tornar um conflito mais difícil de resolver. Então, é um conflito ter que lidar com esse tipo de pessoa, porque essas pessoas com temperamentos difíceis colocam a gente em situações complicadas, mesmo a gente cerceando, né, o tipo de os comportamentos, as relações, as brincadeiras, ainda assim essas pessoas nos colocam em situações complicadas, difíceis, que a gente precisa aprender a lidar justamente e ceder, na maioria das vezes, justamente porque ceder, solucionar esse conflito, justamente porque a gente não quer gastar nossa energia. Eu não quero gastar minha energia em ficar solucionando o problema com uma pessoa que é passageira. Então essas pessoas, né, de pura convivência / conveniência, elas estão ali alocadas na nossa vida, elas nos colocam em situações de conflito que a gente precisa resolver no sentido de ceder. Eu vou ceder, né, para solucionar esse conflito nessa relação de convivência com essa pessoa, para não gastar minha energia. É isso, sabe? Para não gastar minha energia, que eu poderia investir em outra coisa. Só que isso é um ponto negativo para mim, né? Porque a gente não tá resolvendo o problema. Tampouco a gente quer resolver. Essa que é a questão. Às vezes a gente não quer resolver o conflito, né? Às vezes a gente só quer deixar passar, justamente para não gastar nossa energia. Mas isso é uma coisa ruim, né? Porque a gente tá nessa posição de ter que ceder. E pra realidade, pro contexto dessa conversa, às vezes a gente tem que perder para poder ganhar um pouco de paz. E é isso, gente. Esses pensamentos são só um desabafo, não tem nenhuma lição de moral. É só mesmo um desabafo sobre um acontecido durante a semana. E como essas pessoas, né, com temperamentos difíceis que aparecem na nossa vida, elas sempre estão testando a nossa melhor versão, né? A vontade que dá é de ser a pior versão com elas, né? A versão pouco evoluída. Mas aí a gente tem esperança, né? Algumas pessoas têm esperança, né? Em ser uma pessoa um pouco melhor, né? Em lidar com as pessoas de maneira menos reativa, né? Mais ética, mais simpática, né? Enfim. É isso. Deixa pra mim nos comentários se você esbarra muito com pessoas com temperamentos difíceis e o que você faz para solucionar os problemas vindos dessa relação. Tchau, tchau.